Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que estiver ligado a você. Oramos por um destravar, por um romper, que dentro da tua casa haja abundância, que dentro da tua casa haja alegria, que dentro da tua casa haja amor, que dentro da tua casa a vida de Jesus Cristo esteja. Senhor Jesus, toca nessa família, toca nos filhos, toca no casamento. Oramos, Senhor, para que o amor dos pais pelos filhos aumentem, o amor dos filhos pelos pais aumente. Oramos para que as brigas cessem, as confusões, os desentendimentos. Senhor, nós quebramos completamente o espírito de inveja contra essa casa, o espírito de contrariedade, as existências espirituais. Oramos por portas abertas nesta casa, nessa família. Oramos para que caminhos se abram para esta família. Oramos para que as oportunidades cheguem a essa casa. E também declaramos, Pai, a vida de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja de forma poderosa, abundantemente dentro deste lar, nas peças da casa, que o sono seja tranquilo, que a vida de Deus toque nos filhos, tirando completamente tudo aquilo, Pai, que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para trazer confusões. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que essa casa seja cheia da presença de Deus. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, esse lar, visita, Espírito Santo, e que se cumpra a tua palavra que diz que aqueles que temem o Senhor envia anjos para guardá-los. Guarda essa casa, guarda, Senhor, a vida daqueles que temem o teu nome. Esta casa teme o teu nome. Senhor, tu és fortaleza dessa casa, tu és socorro bem presente na angústia, tu és o bom pastor desta casa. No nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo esteja sobre esse lar e que todas as trevas sejam dissipadas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus saia, seja removido, seja eliminado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que a prosperidade entre nesse lugar. Oramos para que as bênçãos de riqueza, de vitória, de conquista, de avanço estejam sobre essa família. No nome de Jesus, grandes vitórias, Pai, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus me deu, uma palavra que tem falado comigo toda semana. Eu recebi essa palavra de um amigo e eu tenho estado debruçado nessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho de uma criança há muito tempo sofrendo com asma. A mãe nos acompanha aqui nas orações e, para a glória de Deus, ela recebeu uma palavra aqui na oração e creu naquela palavra. Daquele dia em diante, a asma acabou. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Aqui você sempre vai ver eu apontando para Jesus. É Ele que faz milagres. É Ele que cura. É Ele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar realidades. Se você está perdido num vício, se você está perdido numa situação que você não consegue sair dela, clame por Jesus, Ele é socorro bem presente. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, aleluia. Declara aqui nos comentários: o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus.
Amém? Eu quero compartilhar essa palavra de Ezequiel 37, no verso 4. Olha o que está escrito. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel olhou aquele vale e deve ter se perguntado: por que Deus me trouxe aqui? Ele olhou para um lugar que não tinha vida. Ele olhou para um lugar que não havia uma possibilidade de mudança. Ele viu ossos, ele viu pessoas que estavam aqui antes de estarem ali. Talvez ali houve alguma guerra, e naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava contemplando uma história, um capítulo de algo que ele conhecia. E quando ele chegou ali, o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, você acha que eu posso levantar um exército desses ossos? E o Senhor disse para ele: profetize. E então Ezequiel, eu acho isso tremendo, o Senhor disse a ele: profetiza a estes ossos. E Ezequiel se dirigiu aos ossos secos, e ele disse: ouçam a palavra do Senhor. E então, só ossos não têm ouvido, mas a voz profética, quando você caminha por uma palavra profética, as coisas estão dando ouvidos a você, porque Deus dá os comandos antecipadamente. Quando o Senhor mandou Elias à casa da viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva a alimentar ele. Tudo o que ele precisava fazer era liberar a palavra, e quando ele liberasse a palavra, aquela viúva iria ouvir. Então eu quero que você entenda o seguinte: as coisas sim, quando você tem uma palavra de Deus, as coisas vão dar ouvidos a você. Então isso é a importância de você profetizar, de você liberar palavras de bênção sobre sua casa, palavras de bênção sobre sua família, palavras de bênção sobre seus negócios, você crer no que Deus te disse e caminhar por essa palavra profética, caminhar pelas direções de Deus, caminhar pelo liberar de Deus. Sabe, se Deus te disse algo, profetize sobre aquilo. Profetize coisas grandes, profetize coisas tremendas. E foi o que Ezequiel fez. Ele profetizou mesmo, sabe, que seus olhos estivessem, por uma perspectiva humana, vendo impossibilidade, vendo morte, vendo impossível. Ele profetizou. Nós temos que aprender a profetizar também na nossa vida, a profetizar bênçãos, a profetizar avanços, porque devemos crer na palavra que Deus nos deu. Quando Deus te dá uma palavra, você pode liberar, sabe, a palavra profética sobre o ambiente e sobre o lugar. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e diz que os ossos começaram a fazer barulhos, osso com osso. A Bíblia fala aqui que começou a chacoalhar, chocalhar. Houve muito barulho dos ossos se juntando e daqui a pouco os tendões cresceram, a pele que veio por cima, e estavam todos deitados
todos deitados. Ou seja, apesar daquele exército ter voltado à matéria, de pele, de órgãos e outras coisas, eles continuavam ali mortos. Você tem que entender uma coisa: sempre que Deus está fazendo um alinhamento, você vai ouvir muito barulho. É o chocalhar. Sempre que Deus estiver consertando algo na tua vida, consertando algo na tua casa, consertando algo na empresa, vai haver barulho. Sempre que Deus está trabalhando em nossa vida, vai haver barulho. Vai haver barulho, e a gente não gosta de barulho, porque a gente quer estar sempre descansando. Nós queremos estar sempre relaxando, queremos estar sempre tranquilos. Mas você já deve ter visto pessoas que disseram assim: puxa, eu comecei a buscar a Deus e parece que as lutas se levantaram. Na verdade, sabe por que as lutas se levantaram? Porque a sua vida está alinhando. As lutas se levantaram, as coisas se levantaram contra você, porque a sua vida está alinhando. A sua vida é osso com osso, é Deus movimentando as coisas. Quando Deus começa a movimentar a nossa vida, algumas coisas nós vamos ouvir barulhos, nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir, sabe, o bater dos ossos. Isso vai acontecer. E depois, sabe, daquele vale de ossos secos, está tomado de corpos, o Senhor vem a Ezequiel e disse: profetize agora sobre eles o Espírito. E Ezequiel profetizou que venha o Espírito sobre vocês. E quando Ezequiel profetizou, todos aqueles corpos se levantaram e um poderoso exército se levantou. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo só vai ser liberado em grande medida sobre a nossa vida a partir do momento que a nossa vida estiver alinhada com Deus. Enquanto não estivermos alinhados com Deus, nós não vamos receber a plenitude do Espírito. É necessário um alinhamento na nossa vida, um alinhamento de mentalidade com o tempo que Deus está colocando na nossa vida. Eu falei inclusive sobre mentalidade hoje na oração da manhã. É necessário um alinhamento espiritual, no sentido de você se entregar a Cristo, se entregar à palavra de Cristo, dar um passo de fé, porque não adianta você só ouvir, você tem que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra, certo? Eu creio muito nisso, que há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus que está acontecendo. E Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas, e nós estamos confiando, sabe, na justiça de Deus, estamos confiando no trabalhar de Deus, e que não há impossíveis para o agir do Senhor em nossa vida. Mas você vai ter que caminhar, sabe, em alinhamento. Você vai ter que alinhar, talvez tirar coisas do seu coração que estão desagradando a Deus, você desfazer certas relações, certas amizades, certas conexões. Quando você está num tempo de alinhamento, vai haver muito barulho, vai haver um chacoalhar. E essa palavra aqui tem falado muito ao meu coração, porque sempre que você está buscando agradar a Deus, sempre que você está alinhado a uma promessa ou alinhado a um plano de Deus, você vai ouvir barulhos, certo? Você vai ouvir muitos barulhos, e faz parte você ouvir esses barulhos, faz parte você estar aliançado, firmado em Deus, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida, Deus tem muito para realizar na nossa casa, mas as coisas só acontecerão na nossa vida e na nossa família se estivermos alinhados totalmente ao propósito divino. Temos que estar alinhados ao propósito, temos que estar alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso, segura essa palavra aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra profética. O Senhor está dizendo para você: é tempo de alinhamento, é tempo de alinhamento, é tempo de você estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. E outra coisa que eu aprendi aqui é que Ezequiel, está escrito aqui no verso 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Você só pode se meter
em algo se você tiver a autorização de Deus. Não se meta numa coisa que você não tem autorização de Deus para se meter. Tem certas brigas que Deus não quer que você entre porque você não tem autorização para entrar naquela briga. Tem coisas que é melhor você se afastar porque Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que a gente se meta. E se você se meter numa coisa que Deus sabe que Deus não lhe deu a direção para você se meter, para você colocar a mão, para você tentar intervir, você vai acabar tendo problemas. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, precisa estar debaixo da autorização divina. Se você estiver debaixo da autorização divina, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deixe essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma declaração profética agora, e nessa declaração que nós vamos fazer, depois nós vamos ler o Salmo 91. Eu quero pedir que você se entregue mais a Deus. Amém? Que você se entregue mais a Deus. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso. Eu quero declarar em nome de Jesus. Declaramos que sua vida de oração vai ser elevada a um outro nível e você vai começar a navegar em novos reinos com Deus. Profetizamos que rios de água viva começam a inundar o seu ser mais íntimo, que você entre nos lugares mais profundos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Profetizamos uma nova confiança de fé nas coisas que você ora, que lhe assegura que elas serão respondidas. Falamos um novo desbloqueio em sua língua de oração, que traz novos dialetos celestiais enquanto você fala. Que você ore em uníssono e coesão com o Espírito de Deus, e declaramos, um novo fluxo vai começar a surgir na tua casa de avivamento. Quebramos o poder do inimigo de tentar atrapalhar seu tempo de oração e de trazer distrações desnecessárias. Dizemos que seu tempo de oração será doce, gratificante e produtivo, e que você está entrando em um novo nível de oração. E profetizo também que tudo aquilo que morreu na sua vida e que não foi vontade de Deus que morresse, que vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Declaramos que sonhos vão ser ressuscitados, projetos vão ser ressuscitados, oportunidades vão ser ressuscitados, e inclusive pessoas que saíram do seu caminho e que não há mais possibilidade de voltar para o seu caminho serão ressuscitadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora, e eu tenho dois convites para você. O primeiro é que nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Maria que meu ministério rompeu. Daqui eu viajei em todo o Brasil, viajei às nações, né? Tenho muita gratidão por essa cidade. E estaremos nesse domingo às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse culto. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa importante, segunda-feira, nós vamos lançar dentro da academia aqui no Global, vai ser um presente que nós vamos entregar para os nossos alunos. E nós vamos dar uma oportunidade para você que não é nosso aluno, de você se tornar nosso aluno e ter um ano extraordinário aí pela frente. Semana que vem, segunda, terça e quarta, olha só, 3 dias, eu vou estar aconselhando dentro da academia, a partir das 9h45 da manhã. Então eu vou ficar 3 dias na mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos dentro da academia? É um tempo que eu tenho com meus alunos de dar direção, de dar conselho, de ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. É algo tremendo e eu convido você a se tornar nosso aluno. As pessoas perguntam como nós podemos ser bênção no seu ministério, como podemos ajudar no seu ministério. Bem, se torne aluno da academia aqui no Global, eu estarei orando por vocês e também se tornando nosso aluno, você vai estar por dentro ali de uma gama, eu posso dizer, muito grande de ensinos proféticos. Esse mês começou 2 meses agora que vem, vai começar 2 módulos novos, que é o módulo de finanças, que eu não sei se já não começou, e o módulo de libertação. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você
a estar com a gente, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E se você quer ser aluno da Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero falar rapidamente desse livro aqui, o livro Sonhos, tá? Deus fala conosco também através dos sonhos. Olha só, deixa eu só abrir esse livro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre as legendas de Deus. Falo também sobre experts em ouvir a voz de Deus, os sinalizadores de Deus. Esse livro aqui você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um best-seller no nosso ministério esse livro. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para amigos, manda para parentes. Nós não podemos ser como o mar morto, que só recebe, mas não semeia em nenhum outro afluente. Por isso que tudo que vem a ele recebe muito, mas tudo que ele recebe morre nele. Bem, tem gente que é assim, que nem o mar morto. Tudo que recebe morre nele. Você tem que deixar o rio fluir. Então, eu estou sendo abençoado, então eu vou semear na vida de outra pessoa essa oração. Eu vou semear nessa família, eu vou semear naqueles amigos, eu vou semear naquele grupo ali que eu estou. Nós precisamos ser compartilhadores de coisas boas. Nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. Então semeia na vida de pessoas essa oração em nome de Jesus. Talvez você esteja assustado com movimentações que estão acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é Deus trabalhando. Amém? Não te preocupa. Lembra da palavra do Vale de Ossos Secos. Sempre que Deus estiver arrumando coisas na tua vida, vai ter um movimento, vai ter barulho, vai ter ruído, mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial por essa pessoa, Pai, e pela sua casa e pela sua saúde, e eu peço que o Senhor traga saúde a todo aquele que está doente, que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo mal nos órgãos internos, que haja cura completa, que haja cura total na vida dessa pessoa, na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que todo laço do inferno seja cortado agora. E nós oramos, Pai, pelas finanças dessa casa, pelas finanças deste homem, desta mulher, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor envie provisão. Em nome de Jesus eu libero palavras sobre negócios, sobre oportunidades financeiras, para que haja uma liberação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus haja uma liberação financeira, que o Senhor traga um destravar, um rompimento, um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor, toque com o teu poder. Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para sua casa. No nome de Jesus, Senhor, que haja uma visitação especial neste lar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça.
no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que as portas se abram, eu oro para que pessoas lembrem dele, pessoas lembrem do serviço dela. No nome de Jesus, eu oro por janelas de provisão, eu oro por providência divina, eu oro por milagres na vida dessa pessoa, eu oro por um avanço na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar e dá a vitória, Pai. Dá a vitória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por vitória. Eu apresento cada pedido de oração que está colocado aqui nos comentários em favor de filhos, em favor de casamento, em favor de finanças, para que haja uma intervenção do céu agora em nome de Jesus. Eu concordo em fé com você e declaro: a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores está sobre ti. Ser abençoado, ser abençoada, em o nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Também repreendo todo desânimo, toda pessoa que está desanimada, toda pessoa que está prostrada. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai se levantar, que uma força maior está vindo sobre ti agora e você vai ter mais ânimo, você vai continuar, você não vai parar, você vai avançar, você vai correr, você vai voar em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra e nessa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui em oração junto com você. Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios, que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos, abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus, as orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor.
Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve, um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo. Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus sim tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção. Esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José
colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existe inimigos, existe lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa, é Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gósen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos, multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gósen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar, mas você tem que ver que é a mão de Deus também, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus, Deus é Deus. Mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor.
não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito. É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais,
aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online. Vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão. Amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela, essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento,
o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.